do primeiro trimestre agora de 2020. E a lição por tema fala sobre a ressurreição de Cristo. Esse tema que é, de uma certa forma, o centro da nossa fé, o centro de tudo aquilo que representa o cristianismo, porque muitas pessoas aí fora comemoram o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus é importante, mas o centro da nossa fé não está no seu nascimento, mas está na sua morte e ressurreição. E é sobre esta morte e ressurreição que nós iremos falar nesta noite. A ressurreição de Cristo, que traz para nós uma nova visão, que traz para a sua igreja uma vida nova, vida vivida em novidade, para a glória do nome do nosso Senhor. E o tema dessa lição, queridos, está embasada no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 28, versículos do 1 ao 20, ali onde narra o episódio da ressurreição de Jesus no terceiro dia, quando logo pela manhã aquelas mulheres, Marta e Maria, se dirigiram ao sepulcro ali para visitar a tumba, levando na sua mão óleos, incensos, para perfumar o túmulo de Jesus. Mas ao chegar próximo à sepultura, elas avistaram um homem visto ali por elas, com uma aparência, com o aspecto de um relâmpago, com uma veste branca. E este homem disse para elas: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia. Aleluia. A ressurreição do Senhor Jesus, meus irmãos, é o centro da nossa fé. E hoje nós vamos falar sobre esta ressurreição. Em se tratando de religiões, o cristianismo é a única religião que difere das demais, porque toda religião ela tem necessidade de que seja lhe dado algo em troca para que você receba, seja beneficiado por ela. Mas o cristianismo é diferente. A Escritura diz no Evangelho de João, no capítulo de número 3 e versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho é uma dádiva de Deus para o homem, é um presente. Ele não impõe condições, ele não impõe mérito humano algum. Pela graça nós recebemos esse presente da parte de Deus. E a prova do amor de Jesus, do amor de Deus para conosco, foi ressuscitar o seu Filho dos mortos, para que através dessa ressurreição nós possamos ter garantia, ter esperança, ter a certeza de que novamente nós veremos Ele mais uma vez, e veremos Ele como Ele é. Louvado seja o seu nome. O texto dessa lição, meus irmãos, está, como eu já disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao 20. O textuário encontra-se no versículo de número 6, que diz o seguinte: ele não está aqui, já ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. A ressurreição de Jesus Cristo, pedra angular, a essência e o maior milagre do cristianismo. Aleluia. O maior milagre do cristianismo, porque Jesus, na sua vida terrena, nos 3 anos e meio do seu ministério, ele curou muitas pessoas, ele libertou muitas pessoas oprimidas pelo diabo, mas
para fechar com chave de ouro, ele entregou a sua vida. Ele disse que ninguém tinha poder sobre a vida dele, senão ele mesmo, que ele poderia dá-la e tomá-la de volta, aleluia. E essa foi a prova que ele nos deu, que ele tem poder sobre a morte e sobre a vida, louvado seja o seu nome. Sem a menor sombra de dúvidas, a ressurreição de Cristo é o maior acontecimento da história e o maior milagre da humanidade. Ela é narrada e celebrada pelos 4 evangelistas. Nos evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e João, você vê ali bem enfatizado a narração na visão de cada um da ressurreição de Cristo. Cada um conta a mesma história, mas de uma visão diferente, e todas elas levam para uma finalidade só: a de mostrar, a de revelar pelo testemunho ocular de pessoas que conviveram naquela época, que Jesus morreu, mas ressuscitou, aleluia, e está vivo para aqueles que esperam e aguardam nele até o dia da sua vinda. Aleluia. Os aspectos do milagre da ressurreição. Em primeiro lugar, nós temos o fato, em Mateus 28:6, como diz o texto áureo, o anjo se dirige àquelas mulheres e diz: ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. A ressurreição corporal de Jesus é o fato mais insofismável da história. Pudesse ser negada, nada valeria a pena. Veja bem, querido, que o comentarista, ele já abre a lição dizendo que o episódio da ressurreição de Cristo, o fato da ressurreição de Cristo, é algo incomensurável, é algo inefável aos olhos humanos. É impossível naturalmente eu e você entendermos e compreendermos. É necessário que Deus dê o seu Espírito e a revelação através dele, para que nós possamos compreender o que Deus operou através do seu Filho, por intermédio de nossas vidas, aleluia, para a finalidade em nossas vidas, o que ele operou mediante e por intermédio do seu Filho. A compreensão humana, a ótica humana, a ciência, o homem natural jamais vai conseguir entender esse fato. Porque, meus irmãos, milagres, coisas sobrenaturais, não podem ser explicadas, não podem ser discorridas, não podem ser teologicamente, exegeticamente ali provadas. A única forma de se provar um milagre é mediante a fé, e essa fé vem de Deus, que Ele nos deu mediante o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Certamente por isso Jesus fez questão de apresentar-se vivo em diversas ocasiões, durante muitos dias. E nas palavras do escritor de Atos, com muitas e infalíveis provas. Paulo, o apóstolo, vai dizer que uma vez Jesus é visto por uma multidão acima de 500 pessoas. Esses e muitos outros foram testemunhas oculares da ressurreição corporal de Jesus. Podemos visitar o túmulo de Buda, Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec e muitos outros, mas o túmulo de Jesus está vazio, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele nos mostra, meus irmãos, através deste fato, através do que Jesus fez pela humanidade, Ele mostra que Ele tem poder, não só na vida, não só para curar o corpo físico de uma chaga, não só para libertar alguém de um espírito que esteja ali atormentando a sua vida toda, mas Ele tem poder de dar a morte, Ele tem poder de levar a morte, mas Ele também tem poder de trazer a vida, louvado seja Deus. E é por isso que nós confiamos em Sua palavra.
porque eu quero citar aqui rapidamente um episódio que Jesus, se encontrando na aldeia de Betânia, ali na casa de Marta e Maria, quando Lázaro já estava morto há 4 dias, e Maria e Marta se dirigiram a ele e disseram: mestre, se o Senhor estivesse chegado aqui antes, nosso irmão não tinha morrido. E ele se dirige para aquelas mulheres e diz: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja Deus. Mas naquele momento eles não podiam entender essa palavra. O Espírito ainda não tinha revelado o segredo dessa palavra. Mas quando Jesus foi crucificado, sepultado, e ao 3º dia ele ressuscitou dos mortos, aí a revelação veio sobre aquele povo, e eles entenderam e lembraram do que Jesus estava falando. Como ele já havia dito que ele iria ressuscitar, e ele ressuscitou. Nenhuma doutrina é tão vital e tem sido mais atacada pelo inferno que a ressurreição de Jesus. Os dicionários em geral definem ressuscitar como voltar à vida, reanimar, revitalizar o corpo. Mas essa definição em relação a Jesus não é adequada, pois no seu caso, ela não se resumiu a um cadáver voltar à vida. Ele ressuscitou, mas não é o que ele tenha voltado ao estado anterior. Não foi uma reanimação ou uma revitalização de um indivíduo qualquer. Foi antes a inauguração de uma nova ordem e dimensão que interessa a todos os seres humanos. Veja bem, meus irmãos, que a partir do momento da ressurreição de Cristo, foi instaurada outra ordem, uma nova ordem na vida do homem. E que ordem era essa? Que o homem poderia até morrer, poderia até ser sepultado, mas ele teria também a capacidade de poder voltar a viver novamente. Mas essa capacidade de voltar à vida novamente não estaria nele próprio. Ele precisaria de algo maior. Ele precisaria de algo que desse para ele esse poder para ressuscitar novamente. E sabemos todos que o Espírito de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, esse Espírito é o Espírito que foi doado por Deus para a sua igreja, que está no meio do seu povo hoje, que vive entre o seu povo, que vive em cada um de nós. E é esse Espírito de vida que sopra em nossos corações, em nossa mente, em nosso intelecto, e nos dá a certeza de que nós já passamos da morte para a vida, como Ele. Louvado seja o seu nome. Qual a importância da ressurreição de Cristo? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 17, Paulo diz o seguinte: esse Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. Como um evento tão antigo pode ter tão grande significado para nós hoje? Acreditar na ressurreição de Jesus para o cristão é uma condição de existência. Nós somos cristãos porque cremos que Jesus Cristo está vivo. Não haveria cristão sem a ressurreição de Jesus, pelo simples fato de que não há evangelho sem Cristo. A fé cristã estaria morta, e se lhe fosse retirada a verdade da ressurreição de Cristo. Simplesmente assim, a ressurreição é a viga mestra e o pilar que sustenta a fé cristã. A ressurreição de Cristo é tão importante, e assim foi compreendida pelos apóstolos, que se tornou o tema central da sua pregação. John Stott disse que ela é a base da nossa certeza cristã em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Vemos que sem a ressurreição, a nossa fé seria vã, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não seriam perdoados, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Aleluia.
Veja bem, querido, o alcance que teve, aleluia, aquele evento, aquele fato extraordinário, porque o que nós estamos falando aqui nessa noite, irmãos, não é algo que foi um acontecimento que ficou na história do passado, não é algo que foi escrito nas crônicas antigas dos povos antigos para ser lembrado, para ficar na memória daquele povo, para que aquele povo fosse lembrado pelos seus feitos. Não. Essa história, esse fato que aconteceu, a morte e ressurreição do nosso Senhor, ela teve efeito tanto no passado, como ela tem efeito hoje no presente, como ela terá efeito no futuro próximo. Aleluia. Porque aqui nesse momento, irmãos, foi aonde as coisas começaram a entrar nos seus eixos novamente, aonde Deus retoma o curso de todas as coisas, depois que o pecado entrou na humanidade e começou a desorganizar a sequência das coisas, mas através da morte e ressurreição de Cristo, a base foi instaurada novamente e as coisas voltaram para a sua ordem natural. Aleluia. O propósito da criação do homem era para que esse mesmo homem tivesse um relacionamento pessoal e íntimo com o seu Deus. E a desobediência, ela veio e quebrou essa aliança que Deus tinha feito com o homem. E através dessa aliança quebrada, o homem não podia mais chegar diante de Deus e se apresentar sem culpa, isento de culpa. Era necessário que a culpa por essa desobediência fosse paga, para que Deus pudesse aceitar o homem novamente na sua presença. E essa culpa foi paga no dia em que Jesus foi oferecido na cruz do Calvário. E a prova não foi somente porque ele morreu, porque ele verteu a última gota do seu sangue naquele madeiro, mas a prova foi que ao terceiro dia ele ressuscitou e deu testemunho de que estava vivo para cumprir a sua palavra, para que todas as coisas fossem colocadas debaixo dos seus pés, porque a partir daquele momento ele se tornou o Senhor de todas as coisas. É por isso que todas as coisas foram criadas por ele, por intermédio dele, por ele, para ele, e tudo o que foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito poderia vir à existência. Então a importância da prova da ressurreição de Cristo para a nossa vida é que essa ressurreição, ela vai nos dar a certeza de que a nossa fé, de que a nossa caminhada, ela vai nos levar a um final que nós temos a certeza que esse final será uma eternidade com Deus para todo sempre. A prova da ressurreição de Cristo, ela trouxe certeza ao meu e ao seu coração. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós cremos, porque entendemos que através da sua ressurreição, todas as coisas que foram prometidas antes da fundação do mundo, que Deus prometeu para o seu povo, foram entregues para a sua igreja. Louvado seja o seu nome. As evidências da ressurreição do Senhor.
Em Mateus 28, no versículo 6, 9 e 16, o anjo diz para aquelas mulheres: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vem ver onde ele estazia. Meus irmãos, o que eu acho interessante aqui é que Jesus já tinha avisado ao seu povo, era necessário que ele fosse entregue, era necessário que ele fosse traído, era necessário que ele tivesse um julgamento ali aparentemente injusto, porque na verdade o embate não era físico, não era natural, carnal, o embate era espiritual. A justiça de Deus precisava ser satisfeita para que a paz pudesse reinar, aleluia, para que a paz pudesse ser dada novamente para o homem. E essa justiça só foi satisfeita com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Então nosso Senhor avisou por várias e várias vezes aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, que ele deveria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aqui nós vemos que as mulheres ficaram amedrontadas, tiveram medo, esqueceram na hora de tudo aquilo que Jesus tinha falado, porque os seus olhos ainda não tinham sido abertos, porque a revelação de Deus ainda não tinha vindo sobre elas, e elas ficaram amedrontadas. E o anjo disse: a prova que ele ressuscitou é essa, que ele disse que ressuscitaria, mas venham e vejam o lugar aonde ele foi sepultado, está vazio, aleluia. No Evangelho de João, nós vemos que quando as mulheres voltam para anunciar, elas encontram Pedro e João, e ali diz: olha, o corpo do mestre não está lá, nós fomos lá para levar as especiarias, para perfumar o ambiente ali, e encontramos o túmulo vazio. Alguém disse que ele tinha ressuscitado, e Pedro e João, diz a Bíblia, que saíram correndo até o túmulo, mas João correu na frente e Pedro ficou para trás. E quando João entrou no sepulcro, viu ali o lenço que Jesus tinha sido enrolado em sua cabeça, que este lenço estava dobrado ao lado do seu túmulo. E naquele momento a revelação de Deus veio para João, e ele tinha certeza que o seu corpo não tinha sido roubado, mas que ele tinha sido ressuscitado, aleluia, para a glória de Deus. E a partir daquele momento, a divulgação da sua ressurreição foi o assunto daquela cidade. E Jesus, não só através do túmulo vazio, mas também através da sua aparição corpórea para cerca de 500 pessoas, não só os seus discípulos, não só Tomé, mas 500 pessoas que viram ele ressuscitado ali, deu prova para todas aquelas pessoas, não só para aqueles, mas para aqueles que viriam depois deles, para que crescem que ele ressuscitou. Aleluia. O que a ressurreição de Cristo, ela representa para nós hoje, meus irmãos? Em primeiro lugar, ela é o nosso modelo. Em segundo, ela é a nossa esperança. E em terceiro, depois da sua ressurreição, ele está conosco. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Aleluia. Ele é a nossa esperança. A ressurreição de Jesus é o modelo de um novo tempo e o anúncio, aleluia, o anúncio de um mundo novo. Paulo escreve aos Coríntios e diz que
assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Nosso destino não é o túmulo, nem o aniquilamento. Depois da ressurreição de Jesus, a morte deixou de ser o endereço final e o ponto último. A palavra final é vida. O túmulo, o crematório, o mausoléu, nada é definitivo. Nossa esperança é o Cristo vivo. Aqui ficamos cansados, adoecemos, envelhecemos e morremos. Aqui todos sabemos, o milagre é pontual, não resolve tudo. O milagre não resolve de modo definitivo as coisas, pois mesmo o ressuscitado Lázaro voltou a morrer. Logo, a nossa esperança definitiva é a ressurreição. A resposta definitiva de Deus para todo mal, para o pecado e para a morte é a ressurreição de Cristo. Louvado seja o seu nome. Queridos, deixa eu explicar algo para vocês aqui rapidamente, para nós entendermos o evento do Calvário, a morte de Jesus, o seu sacrifício e a sua ressurreição. É necessário nós voltarmos para o Éden, para onde todas as coisas no começo aconteceram. Para se entender de salvação, redenção, remissão, é necessário ir lá no começo onde tudo aconteceu. Diz a Escritura que quando Deus criou a terra, quando Deus criou os animais, quando Deus criou o jardim, e quando Deus formou o homem do pó da terra, e colocou o homem como governador de tudo aquilo, o Senhor deu uma ordem para aquele homem, e disse: olha, de todas as frutas das árvores daquele jardim vocês poderiam comer, exceto do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que vocês comerem desse fruto, certamente vocês irão morrer. Veja bem, o universo estava físico, o mundo físico estava alinhado. Deus tinha criado, e tudo que Deus tinha criado era bom, diz a sua palavra. Não havia corrupção, não havia morte, a morte até então não tinha entrado na humanidade. Mas através de uma desobediência da parte de Adão e Eva, a morte entra na humanidade. A morte começa a tomar o lugar de reinar sobre a vida do homem. É por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 15, ele fala que a morte era o imperador, aquele que regia com mão de ferro, e o aguilhão da morte era o pecado, e a força do pecado era a lei. Então a lei que foi dada por Deus: não coma, porque senão você morrerá. E depois da desobediência entrou a morte, em consequência da morte a separação. E aí Deus, de antemão, já prepara um plano para restaurar todas as coisas. E esse plano é cumprido através da morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita dos mortos, Deus está cumprindo a sua palavra para com a humanidade. Deus está cumprindo a palavra da boca dos profetas que desde Noé profetizavam a vinda do justo, aleluia. Deus está cumprindo a sua promessa, em que Jesus, ali no capítulo 11 de João, ele diz: aquele que crê em mim não morrerá, mas aquele que crê em mim, se caso chegar a morrer, não permanecerá morto. Então, meus irmãos, alguém só pode prometer algo para nós
né? Você só pode receber algo de alguém se essa pessoa tiver capacidade de dar algo de dar para você aquilo que você vai receber. João, o Batista, o batizador, ele disse que o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Então tudo aquilo que nós temos foi dado pelo Senhor. O Evangelho se constitui, em primeiro lugar, perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Perdão da culpa. A cédula que era contrária. A nossa dívida para com Deus, ela foi paga quando Jesus verteu a sua última gota de sangue no Calvário. Só que após o perdão de Deus, Deus nos proporciona uma vida nova. São Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aonde tudo começou a se fazer novo foi quando Cristo ressurgiu, mostrando que a vida após a morte, ela não é algo abstrato, mas é algo verdadeiro, é algo que nós como crentes recebemos como a promessa de Deus, ainda nestes dias e ainda nessa vida. Por isso, meus irmãos, eu quero aqui fechar esse ensinamento nessa noite, resumindo os últimos parágrafos dessa lição. Primeiro, a morte foi derrotada. Segundo, a visão do céu mudou. E terceiro, o perdão foi liberado para todos. Quando Jesus ressuscitou, o cântico da sua boca, o primeiro cântico da sua boca foi: ó morte, aonde está a tua vitória? E aonde está o teu aguilhão? Aquele que nasceu, que foi gerado de Deus, para ferir a cabeça da serpente, para desfazer as obras do diabo, para cumprir a justiça de Deus, estava como agora na posição de Senhor de todas as coisas, declarando para a eternidade passada, presente e futura, que Ele é o autor da vida, que Ele é o único Deus Todo-Poderoso, aleluia, que Ele é o único que pode tirar e que pode restaurar a vida do homem. Louvado seja o seu nome. E esse Deus, irmãos, é o nosso Deus, é o meu Deus e o seu Deus, que através do seu Espírito Santo que habita na sua vida e na minha vida, traz essa certeza para o seu coração nesta noite. Lembre-se que em tempos de crise, em tempos de pandemia como nós estamos vivendo hoje, saiba que o nosso Deus, Ele é o autor da vida. Saiba que o nosso Deus, Ele tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos, aleluia. Ele não tem só poder para matar, mas Ele tem poder para matar e lançar a alma no inferno, aleluia. E Ele também tem poder para perdoar. E esse perdão foi liberado para mim e para você, aleluia. Porque a fé que nós recebemos, ela nos foi necessária para que nós entendêssemos, compreendêssemos e recebêssemos a palavra de Deus para nossas vidas. Por isso nessa noite, aleluia, eu quero agradecer por esse momento em que estive aqui com vocês reunido, apesar da distância,
né? Apesar de nós estarmos aqui fazendo esse culto online, né? Graças a Deus que essa ferramenta está nos servindo para algo útil nesses últimos dias. Mas breve, meus irmãos, nós estaremos juntos de novo. Breve, a igreja vai poder se reunir para adorar a Deus, para cantar louvores, para fazer os seus sacrifícios e ouvir a palavra do Senhor e participar, aleluia, da presença de Deus sobre a nossa vida, que será derramada de uma forma sobrenatural. Portanto, nessa noite, que Deus possa abençoar cada um de vocês em casa. Lembre-se disso. Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou por mim e por você. E a prova da sua ressurreição é que eu e você estamos aqui hoje em novidade de vida. E que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor faça o seu rosto brilhar sobre ti, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te dê a paz, aleluia. Que o Senhor te livre da mortandade, da praga que assola o meio-dia, aleluia. Lembre-se que 1000 irão cair ao teu lado e 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor, aleluia, Ele já deu ordem para os seus anjos para te guardar e te livrar de todo mal, aleluia. Por isso aí onde tu está agora, glorifica Ele nesse momento, abre a tua boca e exalta, agradeça, porque Deus, aleluia, Ele fechou a tua sepultura, Ele neutralizou o poder desta bactéria maligna, que não tem poder sobre a sua vida, aleluia. E você agora, sabendo disso, vai levantar a sua mão aí agora e vai adorar a Ele e vai agradecer. Obrigado, Jesus, por ter me dado vida e vida em abundância, aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja